evangelizando. Eu odiava a simples ideia de algum dia virar católico. A história de um evangélico batista que encontrou a plenitude da fé no catolicismo. No dia seguinte à quarta-feira de cinzas de 2012, eu liguei para minha mãe do meu dormitório no Seminário Teológico Batista do Sul e contei a ela que estava pensando em me tornar católico. Você não vai se tornar católico, você só sabe que não é batista, disse ela. Não, mãe, eu acho que não é só isso. Pausa. Ah, meu Deus, ela suspirou. Eu comecei a chorar. Não tenho como enfatizar o suficiente o quanto eu odiava a simples ideia de algum dia virar católico. Fui reticente até o último instante. Poucos dias antes de abandonar a Igreja Batista, eu cheguei a enviar um sermão para um concurso. Estava decorando o Salmo 119 para me convencer da sola Scriptura. Marcava reuniões com professores para ouvir os melhores argumentos contrários ao catolicismo. Lia livros protestantes sobre o catolicismo de propósito, em vez de livros de autores católicos. Além disso, eu sabia que ia perder o subsídio para moradia e teria que devolver o valor da bolsa se abandonasse o seminário, sem falar da decepção para minha família, amigos e para a dedicada comunidade da igreja. Mas quando eu tentava estudar, desabava na cama. Tudo o que eu queria era gritar com o livro. Quem disse? Eu tinha vivido uma grande mudança de paradigma na minha maneira de pensar sobre a fé. E a questão da autoridade apostólica surgia mais forte do que nunca. Mas vamos voltar alguns anos no tempo. Eu cresci num lar protestante evangélico. Meu pai se tornou pastor quando eu estava na quarta série. Durante o ensino médio, eu me apaixonei por Jesus Cristo e pelo seu precioso evangelho e decidi me tornar pastor também. Foi nessa época que eu endureci a minha convicção de que a Igreja Católica Romana não seguia a Bíblia. Quando perguntei a um amigo pastor por que os católicos diziam que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus, se a Bíblia diz claramente que Jesus teve irmãos, ele simplesmente fez uma careta, porque eles não leem a Bíblia. O livro Don't Waste Your Life, Não Desperdice a Vida, de John Piper, me fez enxergar um chamamento ao trabalho missionário. Passei o verão seguinte evangelizando os católicos na Polônia. Fiquei surpreso quando visitei os meus pais depois disso, e encontrei um livro intitulado Born Fundamentalist, Born Again Catholic, Nascido Fundamentalista, Renascido Católico, em cima da mesa do meu pai. Por que o meu pai estaria lendo uma coisa dessas? Fiquei curioso e, como não tinha trazido nada para ler em casa, dei uma olhada no livro. As memórias de David Curry, que abandonou a sua formação e os seus ministérios evangélicos, foram desconfortáveis para mim. Sua defesa sem remorsos de doutrinas controversas sobre Maria e o papado eram chocantes. Eu nunca tinha pensado seriamente que os católicos tivessem argumentos sensatos e embasados para defender essas crenças. A presença do livro na mesa do meu pai foi explicada com mais detalhes alguns meses depois, quando ele me ligou e disse que estava retornando ao catolicismo da sua juventude. Minha resposta? Mas você não pode simplesmente ser luterano ou algo assim? Eu me senti traído, indignado e furioso. Nos meses seguintes, servi como pastor de jovens na minha igreja local e, nos tempos livres, lia sobre o porquê de o catolicismo estar errado. Foi quando encontrei um artigo que falava de uma crise de identidade evangélica. O autor pintava um retrato de jovens evangélicos crescendo num mundo pós-moderno, desejosos de encontrar as suas raízes na história e sedentos do testemunho motivador de quem permaneceu firme em Cristo durante épocas cambiantes e conturbadas. Mas, na minha experiência, a maioria das igrejas evangélicas não observava o calendário litúrgico. O credo dos apóstolos nunca era mencionado. Muitos cantos só foram escritos a partir de 1997, e quando se contava algum relato sobre um herói da história da igreja, invariavelmente se tratava de alguém posterior à Reforma. A maior parte da história cristã, portanto, passava em branco. Pela primeira vez eu entrei em pânico. Encontrei uma cópia do Catecismo Católico e comecei a folheá-lo, encontrando as doutrinas mais polêmicas e rindo das tolices da Igreja Católica. Indulgências? Infalibilidade papal? Esses disparates, tão obviamente errados, me tranquilizaram no meu protestantismo. A missa me soava bonita e a ideia de uma igreja visível e unificada era atraente, mas, à custa do Evangelho?
Parecia óbvio que o demônio construía uma grande organização para afastar muita gente do céu. Sacudi a maioria das minhas dúvidas e aproveitei o restante do meu tempo me divertindo com o grupo de jovens e compartilhando a minha fé com os alunos. Qualquer dúvida, resolvi, seria tratada no seminário. Comecei as minhas aulas em janeiro, com a mesma emoção de um fanático roxo por futebol indo para a final da Copa do Mundo. As aulas eram fantásticas e eu pensei que tinha finalmente me livrado de todos aqueles problemas católicos. Mas poucas semanas depois, mais dúvidas me assaltaram. Estávamos estudando as disciplinas espirituais, como a oração e o jejum, e eu fiquei cismado com a frequência com que o professor pulava de São Paulo para Martinho Lutero ou Jonathan Edwards ao descrever vidas admiráveis, de piedade. Será possível que não aconteceu nada que valesse a pena nos primeiros 1500 anos do cristianismo? Este salto na história continuaria me incomodando em muitas outras aulas e leituras propostas. A maior parte da história da igreja anterior à reforma era simplesmente ignorada. Eu logo descobri que tinha menos em comum com os padres da igreja primitiva do que eu pensava. Diferentemente da maioria dos cristãos na história, a comunhão sempre tinha sido para mim apenas um pouco de pão e suco de uva ocasionais e o batismo só me parecia importante depois que alguém tinha sido salvo. Esses pontos de vista não apenas contradiziam grande parte da história da igreja, mas, cada vez mais, evocavam passagens desconfortáveis da Bíblia que eu sempre tinha desdenhado, João 6, Romanos 6, etc. Outras perguntas que eu tinha enterrado começaram a reaparecer mais ferozes, exigindo uma resposta. De onde foi que veio a Bíblia? Por que a Bíblia não se autoproclamava suficiente? As respostas protestantes que tinham me bastado no passado já não eram satisfatórias. Foi lançado nesse tempo um vídeo viral de Jefferson Beth no YouTube, porque eu odeio a religião, mas amo Jesus. O jovem tinha boas intenções, mas, para mim, ele apenas validava o que o Wall Street Journal tinha chamado de perigosa anarquia teológica dos jovens evangélicos, tentando separar Jesus da religião e perdendo muito no processo. O ponto de inflexão foi a quarta-feira de cinzas. Uma igreja batista em Louisville realizou uma cerimônia matutina e muitos estudantes compareceram às aulas com as cinzas ainda na testa. Na capela, naquela tarde, um professor famoso pelo empenho apologético anticatólico expôs a beleza dessa tradição milenar. Depois disso, eu perguntei a um amigo do seminário por que a maioria dos evangélicos tinha rejeitado essa linda tradição. Ele respondeu com alguma coisa sobre fariseus e tradições meramente humanas. Eu balancei a cabeça. Não, eu não consigo mais. A minha resistência ao catolicismo começou a se desvanecer. Eu me sentia atraído pelos sacramentos, pelos sacramentais, pelas manifestações físicas da graça de Deus, pela Igreja una, santa, católica e apostólica. Não havia mais como negar. Foi no dia seguinte que eu liguei para minha mãe e contei a ela que estava pensando em me tornar católico. Faltei às aulas da sexta-feira. Fui para a biblioteca do seminário e olhei os livros que eu tinha me proibido de olhar, como o Catecismo e os últimos textos do Papa Bento XVI. Eu me sentia como se estivesse vendo pornografia. No sábado, fui à missa das 5 da tarde. O grandioso crucifixo da igreja me fez lembrar de quando eu considerava os crucifixos uma prova de que os católicos não tinham mesmo entendido a ressurreição. Mas desta vez eu vi o crucifixo de modo diferente e comecei a chorar. Jesus, meu Salvador sofredor, tu estás aqui. A paz tomou conta de mim até a terça-feira, quando a realidade me atropelou. Fico ou vou? Fiz vários telefonemas em pânico. Eu literalmente não tenho ideia do que eu vou fazer amanhã de manhã. Na quarta-feira de manhã, eu acordei, abri meu laptop e digitei 77 razões pelas quais estou deixando de ser evangélico. A lista incluía coisas como a sola scriptura, a justificação, a autoridade, a Eucaristia, a história, a beleza e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Os títulos e os parágrafos fluíam dos meus dedos como a fúria das águas que explodem uma represa secular. Poucas horas depois, em 29 de fevereiro de 2012, eu saí de Louisville para evitar confundir mais alguém e esperando que eu próprio não estivesse cometendo um erro. Os meses seguintes foram dolorosos.
Mais do que qualquer outra coisa, eu me sentia envergonhado e na defensiva, indagando de mim mesmo como é que a minha identidade e o meu plano de carreira tinham se deixado abalar tão rapidamente. Mesmo assim, eu entrei para a igreja no dia de Pentecostes com o apoio da minha família e comecei a procurar trabalho. Muita coisa mudou desde então. Eu conheci Jack no site catholicmatch.com naquele mesmo junho. Casei com ela um ano depois e comemoramos o nascimento da nossa filha, Evelyn, em 3 de março de 2014. Vivemos agora no estado de Indiana e eu estou feliz no meu novo trabalho. Ainda sou novato nesta jornada católica. Para todos os que ainda se questionam, eu posso dizer que o meu relacionamento com Deus só tem se aprofundado e fortalecido. Enquanto vou me envolvendo com a paróquia, me vejo muito grato pelo amor à evangelização e à Bíblia que aprendi no protestantismo. Não acho que eu tenha abandonado a minha fé anterior, mas sim que eu consegui preencher as suas lacunas. Hoje eu dou graças a Deus por ter recebido a plenitude da fé católica.